Bem-vindo a esta live maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus. Antes de continuarmos com a mensagem, quero dizer que aqueles que estão do outro lado, dê o seu like, não se esqueça, compartilhe a mensagem e também se inscreva no canal. Estamos aqui no livro de Jeremias, o capítulo 1, onde uma irmã lá do outro lado, lá no estado do Paraná, tirou a mensagem. Para ver que a coisa aqui não é arquitetada, montada. A palavra aqui, ela é clara e objetiva no trabalhar de Deus. Nós estávamos lendo aqui, muitas vezes, um profeta, quando é levantado, ele nem sabe que ele é profeta. Muitas vezes ele não sabe que é profeta. Mas Deus já escolheu ele no ventre da mãe. Ele já escolheu no ventre da mãe o profeta. E diante dessa situação, essa pessoa que é qualificado como profeta, ele tem a unção e o poder do Espírito Santo para falar. Muitas vezes fala assim, mas eu não sei falar. Eu não sei o que dizer. Mas o Espírito Santo vai falar por você. Abra a boca. Hoje eu estava conversando com uma outra pessoa, aí a pessoa falou assim, eu não sei como é que vocês, o pastor, consegue falar essas coisas todas, muito bem arquitetado, montado, né? Sem ter nenhum tipo de preparação, né? Então eu estou dizendo aqui, ó, foi falado hoje, e aqui está dizendo, Jeremias foi um profeta da época de Judá, do reino de Judá. E Deus levantou ele para fazer grandes coisas, para falar sobre as nações, falar do que iria acontecer. E uma das coisas que mais chamou atenção na missão de Jeremias foi quando ele profetizou que aquele povo seria escravo em uma terra alheia. Ainda falou o tempo que aquele povo seria escravo. Por 70 anos. E de fato isto ocorrera. Mas Jeremias não sabia falar. Ele era uma criança, né? Quer dizer, na verdade, ele considerava uma criança, não sabia falar. Mas Deus tomou. Quando a gente lê também Mateus 10, também é a mesma coisa. Deus vai te levar às nações. E quando você estiver perante o sinédrio, perante os grandes homens, perante as majestades, não se preocupeis com o que haveis de dizer. O Espírito Santo tomará a tua boca e você falará as coisas que é necessário para se falar. Tem pessoas, irmãos, que nem leitura tem. São pessoas semi-analfabetos, mas faz grandes coisas. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus trabalha com a pessoa. Muitas vezes a gente não dá importância para esse tipo de coisas, mas é exatamente isso que acontece. Hoje nós vivemos um período do fim. Nós vivemos um período onde as pessoas não sabem o que vai acontecer no dia da manhã. Mas Deus sabe exatamente o que vai acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas.
E muitas pessoas, mas a escatologia, teologia, não sei o quê e tal, não diz que isto vai acontecer agora. Mas não foi Deus que falou, é a escatologia dele. É o conhecimento dele. Dele de quem? Da pessoa que está falando. Porque não é a vontade, porque Deus é diferente. Então nós estamos adentrando uma situação bastante crítica na humanidade. Então foi tirado Jeremias. Jeremias foi um profeta brilhante, que quando ele começou a falar a verdade, ele sofreu muito. Ele foi jogado em calabouço, em um poço, né? E ele ficou ali, não sei quantos dias. Depois ele foi tirado. Depois ele foi para o pau de arara e apanhou. E apanhou bastante. E sabe quem mandou bater nele? O outro religioso. O outro religioso que mandou bater nele. Ou seja, um sumo sacerdote que mandou bater nele. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote não estava gostando do que ele estava falando. Só que não era ele que estava falando, era Deus que estava usando o quê? A boca dele. Estava usando a boca dele de uma criança, como ele mesmo disse. Mas não estava usando a boca do sumo sacerdote, que tinha toda a pompa e toda a benfeitoria, toda a estrutura. Então, muitas vezes, Deus ele trabalha com uma pessoa simples. Deus ele trabalha com uma pessoa sem muito qualificativo. Não foi assim com José? José era um escravo. Ele era apenas um escravo, mais nada. Mas quando Deus deu sonho para Faraó, e Faraó ficou cheio de problemas por causa daquele sonho, e chamou todos os homens formados nas universidades da época, né? Claro que não tinha universidade, é só uma forma de falar. Aqueles grandes homens, aqueles grandes filósofos, os grandes sacerdotes, os grandes homens de influência, os especialistas em marketing e assim por diante. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles não falaram nada porque eles não sabiam. Eles não sabiam. Então Deus vai proporcionar para que José venha até o palácio para poder interpretar aquele sonho. Mas José era apenas um escravo. Ele nunca tinha ido numa escola. Sabia ler e escrever, claro, porque o pai dele ensinou ele, Jacó. Mas ele era uma pessoa simples. Ele batia pedra, né? Ele estava com uma marreta fazendo limpeza de material, né? Certo? Estava na pedreira, irmãos, sofrendo. E ele chegou lá perante Faraó. Aí Faraó ainda diz assim, né? Então é você que vai traduzir o meu sonho? Eu disse, eu não. Eu não. Quem vai traduzir o sonho, né, é o Senhor dos Exércitos, aquele que está acima de tudo e de todos. Conheça essa palavra, né? Essa palavra tem uma lembrança, né? Entendeu? Então, muitas vezes Deus vai trabalhar aqui com grandes homens para poder falar grandes verdades, né? Quando você lê no verso 5, vai dizer: antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei como profeta.
Olha que coisa maravilhosa. Falando de quem? De Jeremias. Quando você vê no verso 10 está dizendo: olha, ponho-te nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Então Deus, o Deus que a gente conhece hoje, é o mesmo Deus daquela época. Não mudou nada. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Jesus é aquele que reina para sempre. Então, tudo isto foi uma preparação para a vinda de quem? De Jesus. Jesus veio e não foi aceito. Jesus foi crucificado, mas no final ele resgatou a primogenitura que havia perdido com a queda humana. Então a primogenitura ela foi restaurada na época de Jesus. Tem muita gente que fala que não, mas eu digo que sim. A primogenitura ela foi resgatada. Tem gente que acha que o trabalho de Caim e Abel é até hoje, e não é verdade. Caim e Abel é até hoje, não é verdade. Caim e Abel foi até a época de Jesus. De Jesus para cá, passou a ser a época do primeiro filho. Por quê? Porque Jesus resgatou na cruz do Calvário. Ele se tornou primogênito original. O primeiro filho. O primeiro filho não quer dizer que seja exatamente o primeiro filho biologicamente, pode ser o segundo também. Se o primeiro não cumpre, o segundo cumpre. Deus escolhe ou um ou o outro. Então ele ocupa a posição estratégica de primeiro filho. Para quê? Para fazer o resgate. Deus está trabalhando dessa forma. Deus está trabalhando dessa forma. Então, vieram os profetas como Jeremias, Isaías, Elias, Amós, Eliseu, Daniel, Ezequiel, olha quantos profetas ali na época do Velho Testamento. E outros que eu não estou falando. Para quê? Para preparar o caminho do Senhor. O Senhor veio. Ele não foi aceito. Mas não quer dizer que ele não conseguiu cumprir a missão dele. Ele cumpriu a missão dele e com sucesso. E com sucesso, porque essa situação, irmão, nunca tinha acontecido antes. Jesus veio. Lógico que se ele tivesse sido aceito, a situação seria outra. A situação seria menos dolorosa, vamos dizer assim. Mas quando ele percebeu que não seria possível, ele mesmo se entregou para a morte de cruz. Para quê? Para salvar o pecado, para tirar o pecado, para perdoar os pecados das pessoas. Então, ele foi vitorioso na cruz ao terceiro dia. Então, Jesus, ele se tornou grande na história. Jesus não tem outro que possa elevar-se maior que ele. Porque ele foi vitorioso na cruz. Tem muita gente, Jesus não conseguiu, agora tem que voltar outro para poder fazer.
Não, não existe isso, irmãos. Não existe isso. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Jesus, ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus. E eu digo mais: se você quiser ser salvo, seja quem for, você tem que crer em Jesus. Você tem que acreditar em Jesus. E depois você tem que se batizar. É só ler em Marcos 16. Você crê, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê e não for batizado será condenado. A Bíblia é muito clara nesse sentido. E Jesus passou, o nome de Jesus Cristo na terra passou a ser referência. Estava vendo um vídeo de uma pessoa que tinha até pacto com o demônio. E ele estava rico, poderoso, ele tinha o que ele queria. Ele fazia o que ele queria. Ele tinha quantas mulheres que ele queria. Ele tinha um carro que ele queria. Tinha as casas, viajava. Ele era poderoso, ele era rico, porque ele fez um pacto, sabe com quem? Com Satanás. Mas quando começou a chegar um momento de dificuldade, porque o filho da perdição, o filho das trevas, ele até te dá, mas chega um momento ele começa a querer cobrar, ou te levar para o outro lado, para você ser o adepto número 1 e para você ser escravo lá no inferno junto com ele, certo? Então esse cidadão, ele se viu numa sinuca de bico, né? Como diz o outro. E ele começou a perceber que a coisa não era bem aquilo que ele estava imaginando. E quando ele começou a ter esse tipo de consciência, aí ele falou, e agora? O que eu faço? Aí um anjo soprou no ouvido dele. Chame o nome de Jesus. Chame o nome de Jesus. E ele fez, assim, sem entender muito bem. E na hora que ele falou isso, o demônio que estava ali por perto, ele se assustou. Opa! Ele falou um nome aí que, né? Que não dá para competir, né? Porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem força. Quando você estiver numa madrugada sendo açoitado ou sendo enforcado pelo demônio, muitas vezes as pessoas têm esses problemas. Chame o nome de Jesus, faça uma experiência. Faça uma experiência. Chame o nome de Jesus e você vai ver o que vai acontecer. É apenas uma experiência. Você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque o nome de Jesus passou a ter referência. E eu digo uma coisa para os irmãos. Até hoje, né? Houve muitos altos e baixos na providência divina. Muitos altos e baixos. Mas eu digo uma coisa para os irmãos. A partir de agora, com a nova providência de Deus na terra, e com esse trabalho de Jesus Cristo no mundo espiritual, no céu, e quando a coisa começar a vir sobre essa terra, não vai prestar. Forma de dizer, claro, né? Porque eu digo uma coisa, já na época de Senaqueribe, que os anjos desceram lá e acabou com a festa de todo mundo, naquela época já aconteceu, imagine agora, irmãos.
Imagine agora o que não vai acontecer nessa terra. Por isso que nós estamos caminhando para a época do grande julgamento final, que muita gente acredita que não vai acontecer, mas vai. Porque tudo está sendo preparado, irmãos, para isso. E nem eu e nem você que está me escutando vai poder fazer nada. Porque essa é a vontade de Deus. E isso vai acontecer, querendo eu ou não, aceitando eu ou não, vai acontecer nessa terra. Entendeu? Então, Jeremias, né? Ele dizia, né? Mas, Senhor... Então, mas o Senhor me diz, não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviares, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Entendeu? Então, quando chega o momento de Deus, Ele usa quem quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, em qualquer lugar. Mesmo que tiver que arrancar uma pessoa de uma podridão, Ele vai fazer a coisa acontecer. Aquele ladrão que estava do lado direito de Jesus, na última hora ele foi salvo. Ele se arrependeu. Então Deus, ele faz a coisa acontecer na hora certa. Vamos esperar e a coisa vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, eu vou dizer assim, eu não vou prolongar mais, né? Senão vai demorar. Né? Tem muita gente com sono, né? Do outro lado. Né? Hoje, eu queria a gente começar assim, sempre às 9 horas, né? Para poder não ficar muito apertado para os irmãos, né? Certo? Mas fique na graça, no poder de Deus, que Deus abençoe todos. Não se esqueça, tá? Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, o Despertar 607. Amém? Eu sou aqui o pastor Adilson, do qual falei esta mensagem para os irmãos. Fique na paz.